Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, porém, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Então Jesus estava ali naquele lugar e a multidão veio e se aglomerou em torno dele. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Outra vez está dizendo que Jesus compadeceu-se da multidão e Jesus curou os seus enfermos. No verso seguinte diz: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então já estava caindo a tarde, já se aproximava a noite, era uma multidão grande, e então os discípulos pediram: manda essa multidão ir pelos caminhos desertos aí, encontrar lugar onde eles possam comprar o que comer. Assim, Jesus, porém, disse-lhes: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí parece uma dificuldade, né? Porque eles estavam pedindo Jesus para mandar os discípulos irem pelos caminhos buscar onde comprar e comer. Agora Jesus diz, porém disse Jesus: não precisam retirar-se, nem precisam ir, dai-lhes vós de comer. Então o que eles responderam? Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Isso eles queriam dizer que não era suficiente para a multidão, né? Mas vamos ver lá? Então ele lhes disse: trazei-mos aqui, ou seja, tragam os 5 pães e os 2 peixes até mim. Veja aí o verso seguinte, diz: se tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu os pães aos seus discípulos, e os discípulos repartiram pela multidão, ou pelas multidões, né? Então, Jesus abençoou, recebeu aqueles 5 pães e 2 peixes, abençoou, distribuiu para os seus discípulos, e os discípulos foram levar para a multidão. Todos comeram e se fartaram, quer dizer, aquilo que o Senhor Jesus mandou distribuir para a multidão foi suficiente para todos, que comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, eles ainda recolheram 12 cestos. Ou seja, havia sobrado uma quantidade grande que eles acabaram por recolher. E o último verso, o verso de número 21, diz assim: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e além das crianças. Então era a multidão mesmo, 5.000 pessoas, além das mulheres e além das crianças. Então esse é o texto que eu quero usar com os irmãos nesta noite, para a gente meditar um pouco. O que aconteceu ali nessa passagem bíblica que o Mateus registrou? Jesus estava numa determinada região e juntou-se uma multidão ao redor dele. Quando Jesus estava andando por este mundo, raras foram as vezes que ele teve oportunidade de ficar só. Na maioria das vezes, a multidão se aglomerava ao seu redor. Por que a multidão procurava Jesus? Porque em certo sentido, a multidão sempre se reunia em torno de Jesus. O texto está dizendo, porque ele curava os seus doentes, porque ele atendia às suas necessidades, porque Jesus não era indiferente aos problemas que aquela multidão representava, ou problemas que aquela multidão podia trazer até a sua presença, né? Vocês se lembram de uma vez que tinha uma grande multidão em torno de Jesus, e uma mulher que já estava enferma há 12 anos com uma hemorragia? Ela, ouvindo falar de Jesus, ela pensou: se eu for até ele, e se eu conseguir tocar a orla dos seus vestidos, certamente eu ficarei curada deste mal. Então ela formou uma compreensão de que ir ao encontro de Jesus e tocar a orla dos vestidos de Jesus seria o suficiente para ela experimentar uma cura daquela enfermidade que já estava com ela há 12 anos.
E a Bíblia diz que aquela enfermidade durou tanto tempo porque ela gastou tudo quanto ela tinha tentando resolver e não conseguia. Procurou todos os recursos da medicina e não conseguia. A Bíblia diz que ela piorava a cada dia. Mas naquele momento ela ouve falar de Jesus. Então Jesus para ela era a última oportunidade, era a última esperança. Porque humanamente falando, ela já tinha conseguido tudo que ela podia conseguir e o problema persistia. Então ela escuta falar de Jesus. O que ela escutou, o que ela ouviu de Jesus, não deve ter sido tudo que Jesus já tinha feito, tudo que ele tinha falado. Mas foi o suficiente para abrir no coração dela uma esperança, para abrir no coração dela uma expectativa de fé. E o que ela ouviu fez nascer nela a compreensão de que se ela tocasse na orla dos vestidos de Jesus, ela poderia ficar curada do seu mal. Sabe o que ela fez? Ela saiu dali e ela foi buscar a presença de Jesus para tocar na orla dos seus vestidos. Só que existia uma grande multidão. E ela estava debilitada pela doença de 12 anos, uma hemorragia que não cessava. Mas ela enfrentou a multidão, ela enfrentou as dificuldades, ela foi superando os problemas, foi se arrastando do jeito que ela podia, e a verdade é que ela chegou por trás de Jesus e tocou a orla do seu manto, do seu vestido, da sua roupa. E quando ela fez isso, a Bíblia diz que ela sentiu-se curada do seu mal. É muito importante quando a pessoa toca pela fé a figura de Jesus, e quando isso faz que ela se sinta curada do seu mal. Quando ela perceba que aquele toque produziu algo especial na sua vida. Este é um toque espiritual. Às vezes você nem tem o elemento material para comprovar esse toque, mas a sua fé anda por fé e não por vistas. E muitas vezes a sua proximidade do Senhor é tão grande que ela não precisa de um elemento físico para comprovar, nem uma distância para ser medida, mas o seu coração entra em profundo contato com o coração de Deus e desta união surge uma experiência espiritual de grande profundidade, de grande relevância. Foi o que aconteceu com aquela senhora. Quando ela toca a roupa de Jesus, ela sente que está curada do seu mal. E o fato seguinte é que foi curioso. Jesus pergunta então para a multidão que estava ao redor dele: quem foi que me tocou? Aí os discípulos falam com eles: mestre, todos estão ao seu redor e te empurram de todos os lados, então todos te tocaram. Como é que o senhor pergunta quem te tocou? Na verdade, todos te tocaram. Aí Jesus dá uma resposta que é muito importante para nós na atual conjuntura ou dentro das nossas limitações. É importante a gente entender isso. Quando Jesus pergunta quem foi que me tocou, aquela mulher então vira para ele e conta para ele a verdade. Disse assim: aconteceu comigo, foi eu que te toquei. Ora, ele sabia que muitas pessoas tinham tocado, mas aquela pessoa tocou de maneira diferente, movida por uma fé que fez ela vencer a multidão, vencer a distância, vencer a doença, para chegar lá com aquele espírito, com aquela crença de que encontrar-se com Jesus era a solução do seu problema. E ela vai lá então, e Jesus agora olha para ela e vê que ela estava sinceramente dizendo para ele a verdade: eu toquei. Então os discípulos perguntam: mas quem que te tocou se todo mundo está te tocando? Então Jesus diz uma frase curiosa, diz assim: é que de mim saiu virtude. E a palavra virtude aqui pode ser também poder. De mim saiu poder, de mim saiu virtude. Então alguém me tocou e através desse toque eu liberei através do meu corpo uma virtude, um poder para essa pessoa especial que me tocou. Então ela dá a volta, aproxima-se dele e diz: Senhor, fui eu que toquei as tuas vestes. Foi eu que tocou as tuas vestes, né? Então ele diz 3 coisas para aquela mulher. Ele disse assim: mulher, a tua fé te salvou.
Então a fé que salva, a fé que leva a gente a enfrentar as dificuldades, os obstáculos, para aproximar-se do Senhor. A fé que faz a gente confiar quando tudo mais parece ter falhado. A fé que faz a gente perder até a vergonha de enfrentar a multidão com todas as dificuldades, mas com o objetivo de chegar e tocar a figura de Jesus. Então esta fé te salvou. Mas mais do que isso, Jesus disse também para ela, assim, vai em paz. Não somente a tua fé te salvou, mas a partir desse momento, você ganha a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente das pessoas. Então aquela doença que tinha tirado a paz, que tinha tirado a tranquilidade, que tinha tirado a segurança, agora era substituída por uma ordem de Jesus, vai em paz. Ou seja, tua fé te salvou, te trouxe aqui para uma experiência transformadora, e isso vai produzir na sua fé, na sua vida, a bênção da paz. Vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. E ser livre desse teu mal. Quer dizer, a última coisa foi a cura da enfermidade declarada por Jesus efetivamente. Então aquela mulher foi buscar uma coisa, ela foi buscar ali uma cura para uma enfermidade de 12 anos. Mas ela saiu com 3 bênçãos, a fé que salva, a cura propriamente dita e a paz de Deus que excede todo entendimento. Então aquela experiência daquela mulher que venceu aquela multidão. Por isso que a multidão procurava Jesus, porque via esses exemplos. Via esses testemunhos de que quando nós nos relacionamos pela fé com Jesus, transformações poderosas acontecem. Quando nos aproximamos de Jesus com essa crença de que nele está a resposta que nós buscamos, então as bênçãos acontecem nas nossas vidas e se transformam em testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a notícia boca a boca corre e as pessoas começam a acreditar que de fato em Cristo Jesus há algo especial e algo diferente pelo testemunho de pessoas que experimentaram isso verdadeiramente nas suas vidas. E não são pessoas mentirosas ou enganosas, são pessoas que têm uma história que elas podem contar antes e depois da ação de Jesus na vida delas, né? Então isso é muito importante quando as multidões começavam a compreender que onde Jesus estava, bênçãos especiais aconteciam. É o que nós temos que pensar hoje. Nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aproximarmos-nos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que é tão importante essa compreensão, porque a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, certa feita, disse aos seus discípulos, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então significa que o próprio Deus quer habitar a intimidade dos nossos corações. Por isso que a Bíblia fala que Deus é um Deus muito pessoal. Não é um Deus das multidões, não é um Deus das organizações, não, é um Deus da pessoa. É por isso que aquela senhora, com toda a sua fé e confiança, alcançou de Jesus, no meio de uma multidão, uma atenção individualizada. Uma atenção particularizada, porque Deus ele olha o nosso coração e ele percebe quando dele sai a virtude que abençoa a fé com a qual nós o procuramos, não é verdade? Então, naquele contexto do texto aqui que a gente estava lendo, havia uma multidão também que correu para encontrar-se com Jesus, mas lá aconteceu um fato um pouco diferente. Lá na ocasião em que Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele curou os seus enfermos. Então, houve uma atenção generalizada de Jesus para os sofredores. Por isso que a Bíblia diz assim, vinde a mim todos vós estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Às vezes a doença nos oprime, às vezes a doença nos faz ficar cansados, faz ficar sobrecarregados. As dores machucam as nossas vidas, os nossos corações, às vezes dores físicas, às vezes dores emocionais, às vezes dores espirituais, às vezes dores sociais, mas existe dor social? Existe. Quando você está no meio de uma multidão, mas está sozinho, não tem quem se interesse por você.
quando aquele homem estava lá no lago, no lago de Betesda. Ele estava ali há mais de 30 anos, sofrendo da paralisia e querendo ter a oportunidade de entrar nas águas do tanque de Betesda, porque o primeiro que entrasse ao mover das águas pelo anjo ficaria curado. Jesus então olha para aquela situação, passando por ali, e pergunta para aquele homem: você quer ser curado do seu mal? Aí ele diz, aliás, ele nem perguntou se você quer ser curado, ele perguntou: que queres? Não, na verdade, quer ser curado do seu mal? Você quer ser curado? O homem responde para ele da seguinte maneira: eu não tenho quem me ajude. Quando eu vou, vai outro na minha frente. Eu não tenho quem me carregue. Então, ao invés dele responder a Jesus que ele queria a cura naquele momento, ele encontra uma série de dificuldades. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho quem me ajude, a multidão me atrapalha, vai alguém na minha frente. Jesus não perguntou nada disso para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? Olha, muitas vezes a gente não sabe responder a pergunta que Deus nos faz. Deus quer que nós saibamos exatamente o que queremos com Ele quando vamos à presença dEle em oração. Ele quer que a gente seja claro, para que Ele possa sondar a motivação dos nossos corações. Porque, na verdade, todas as nossas orações deveriam ser segundo a vontade, o propósito, a direção, a orientação de Deus. Se as nossas orações não obedecem essa submissão ao propósito de Deus, então elas são orações que o Senhor vai deixar em compasso de espera até que haja uma transformação em nós, até que a gente compreenda que a oração que a gente está fazendo deve ser conduzida à presença de Deus acompanhada de uma submissão ao propósito de Deus. Por isso que é orar segundo a vontade de Deus, é orar de acordo com a vontade de Deus. E aquele homem estava ali parado naquela situação, e ele poderia ter dito: eu quero, estou aqui há tanto tempo esperando essa oportunidade. Mas ele não olhou para a oportunidade, ele não olhou para Jesus, ele olhou para a sua dificuldade, para a sua limitação, para a sua solidão. Levante os olhos, olhe para Jesus, não fique focando nas suas impossibilidades, não fique focando nas suas dificuldades, não fique focando no que você não tem e no que você não é. Foque no que Jesus é, foque no que Deus tem de poder e de soberania, de autoridade e de misericórdia e de compaixão sobre a sua vida. Porque foi isso que fez aquele homem de Betesda se levantar dali e sair dali curado. Não foi o anjo, nem foi a água. Ele nem entrou na água e nem esperou o anjo, porque ali estava aquele que tem maior autoridade, maior poder, e que falou para ele naquela hora: levanta, toma a tua cama, vai e anda. Às vezes você pode estar no meio de uma multidão, lamentando as suas impossibilidades, as suas dificuldades, as coisas que poderiam ser boas e não foram, poderiam ter acontecido e não aconteceram. Mas agora você está diante do Senhor e você pode dizer de coração aberto: Senhor, a minha luta é esta aqui, o meu foco é este aqui, a minha necessidade é esta aqui. E converse com o Senhor a respeito disso, abra o seu coração, toque o Senhor com a sua fé e deixe a virtude do Senhor entrar na sua vida como entrou naquela mulher. E aquela virtude que entrou foi a virtude que trouxe a cura, a transformação, né? Jesus estava lá então naquela situação. Na hora que Jesus estava ali, a multidão estava ali, ele estava curando a multidão e tal, e caiu a tarde caiu. E eles estavam num caminho meio que deserto. Então os discípulos ficaram preocupados, os discípulos se preocuparam com a multidão. Essa multidão aqui, como é que eles vão comer? Como é que vai ter um lanche? Quem é que vai preparar esse negócio? Como é que vai ser? Então eles, querendo ajudar a multidão, querendo resolver o problema, chegaram para Jesus e disseram: mestre, despede essa multidão, para que essa multidão saia pelos caminhos, pelos desertos aí, e encontre um lugar onde comer, onde eles possam comprar alguma coisa. Então, na verdade, eles se sentiam impotentes para resolver aquele problema, que era um problema muito grande. Então Jesus perguntou: o que é que vocês têm aí? Olha o que eles apresentam para Jesus: 5 pães e 2 peixes. E aí eles pensaram: mas isso não é suficiente para essa grande multidão.
Ou seja, às vezes nós olhamos para o que temos e achamos que é pouco para as nossas necessidades, que é pouco para as transformações que nós precisamos, que Deus não tem como fazer algo grandioso porque nós somos muito limitados, muito pequenos, temos muito pouco. E o Senhor, às vezes, fica visto à distância por nós, como alguém que não tem o que fazer por nós, porque nós não reunimos as condições. Mas olha o que aconteceu naquele dia. Jesus chama aqueles discípulos e diz assim: traz esses 5 pães, traz esses 2 peixes. E quando eles trouxeram, eles colocam nas mãos de Jesus. Olha como isso é simbólico. Eles colocam nas mãos de Jesus. Então você tem que trazer as suas coisas e colocá-las nas mãos de Jesus. Você tem que trazer as pequenas coisas que você tem, que nas mãos de Jesus poderão ser transformadas em soluções poderosas para os grandes problemas que você tem. Às vezes a solução do seu problema está na sua casa. A solução do seu problema está nas suas mãos. Só que precisa estar abençoado por Jesus. Só que precisa estar sendo trabalhado por Jesus. Só que precisa ser orientado por Jesus. E foi isso que Jesus fez. Quando eles entregaram aqueles peixes nas mãos de Jesus, aqueles 5 pães e 2 peixes, sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim: pode deixar a multidão sentada aí, mande eles esperar aí. Aí ele foi orar ao Pai, ele foi abençoar aquele negócio que estava na mão dele. É muito importante que você coloque as pequenas coisas nas mãos de Jesus, para que ele possa abençoar as suas pequenas coisas. E ao abençoar as suas pequenas coisas, ele vai realizar impressionantes transformações que você nem imaginava que fosse possível. Você nem tinha ideia de quanto que podia ser ampla a ação de Jesus a partir de coisas tão pequenas. Como você é pequeno, eu sou pequeno, nós somos pequenos. Mas nas mãos de Deus podemos virar como gigantes. Foi o que aconteceu com Davi. Era pequeno, era frágil, ninguém acreditava nele, mas nas mãos de Deus ele se tornou mais forte do que um gigante. E pôde vencer aquele gigante que ninguém acreditava que era vencível. Ninguém acreditava, mas ele acreditou. E ele colocou-se nas mãos do Senhor. Quando ele disse ao gigante: você vem a mim na força do teu braço. Eu, porém, vou a ti na força do Senhor. É essa força do Senhor que multiplicou para Davi a capacidade de enfrentar e ganhar aquela batalha, que humanamente falando era perdida. Era perdida. Ele não tinha, humanamente falando, condições. Mas quando Deus abençoou a vida dele, quando Deus deu para ele a inteligência, a estratégia, o jeito certo de fazer, aquilo que parecia impossível foi feito com relativa facilidade. Ali Jesus estava com aqueles elementos na sua mão, abençoou e distribuiu, deu para os discípulos. Olha só, qual foi a diferença? Os discípulos trouxeram para a mão dele aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Não foi assim? Os discípulos trouxeram, entregaram na mão dele. Eram 5 pães e 2 peixes. Ele recebeu e abençoou. E ele fez o quê? Devolveu para os seus discípulos. E disse: agora vocês vão servir a multidão. Ora, eles trouxeram, ele abençoou, e ele entregou de volta e disse: vocês agora vão servir a multidão. E eles serviram, e por incrível que possa parecer para a nossa mente limitada, aquele pão e aquele peixe se multiplicaram. Por isso que é chamada a primeira grande multiplicação dos pães na Bíblia. Ela multiplicou e abençoou aquela multidão. E todos tiveram saciada a sua fome. E sabe o curioso? É que sobraram 12 cestos. Talvez para cada apóstolo pegar um e carregar para saber na vida dele que aquilo que parecia impossível Jesus fez e deu a cada um um balaio cheio, só para eles lembrar que aquilo que parecia impossível nas mãos de Jesus era multiplicado e eles podiam levar para casa, guardar e usar num tempo futuro. Assim é a palavra do Senhor, que ela nas mãos de Deus nos ensina que a bênção do Senhor multiplica as nossas oportunidades. A bênção do Senhor multiplica as nossas possibilidades.
A bênção do Senhor faz com que a gente consiga vitória, onde aparentemente a gente só via a impossibilidade. Então lá eles diziam, mande esse pessoal embora para qualquer caminho. E Jesus disse, não mande embora não, mande que eles sentem aí. Encontre o que vocês têm de comum entre vocês, tragam aqui, que eu vou abençoar. Essa é a visão da igreja. A igreja não tem que mandar ninguém embora, ela tem que juntar todo mundo, tem que sentar aqui perante a face do Senhor e cada qual contribuir com o seu dom, com o seu talento, com o que pode. E isso nas mãos de Deus, abençoado pelo Senhor, se multiplica. E a igreja é abençoada, e a igreja se mantém forte e poderosa por causa da bênção do Senhor, não por causa das suas necessidades. Nós não contribuímos por causa das necessidades, nós não estamos lutando por causa das nossas limitações ou da nossa pequenez. Nós estamos reunidos aqui porque acreditamos na possibilidade da bênção de Deus nos fazer capazes, nos preparar para tempos melhores e mais oportunos, fazer com que a gente supere as dificuldades, fazer com que haja abundância na casa do Senhor. E isso só é possível quando na fidelidade das nossas pequenas coisas colocadas nas mãos do Senhor, abençoadas por Ele, voltam para nós, e quando nós nos surpreendemos com uma abastança tão grande, que aquilo que era necessário é suprido e ainda temos mais do que o necessário, porque nas mãos de Deus não existe miséria, nas mãos de Deus existe possibilidades de honrar a nossa fé e fazer que a gente avance, crendo que quando Deus está abençoando, a obra vai se multiplicando. Essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar com vocês.